Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig. Olá, professor. Estamos de volta e pergunto, qual é a relação da ciência com a medicina? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, inicio a coluna de hoje me desculpando por não ter apresentado a edição de 18 de fevereiro, por motivo de saúde dos meus pais, que estavam ambos simultaneamente hospitalizados. Não tiveram Covid, mas como são idosos, qualquer internação preocupa. Estão ambos de volta em casa se recuperando. Por conta dessas últimas semanas, minha atenção se voltou à medicina e sua relação com a ciência. Em 23 de fevereiro, 8 dos principais jornais do país aceitaram publicar um manifesto publicitário de uma associação chamada Médicos pela Vida, em defesa de um tratamento precoce contra a Covid-19. Agências de checagem desmontaram diversas das afirmações desse manifesto, algumas simplesmente falsas, enquanto outras são enganosas. Na Folha de São Paulo, uma reportagem foi publicada no dia seguinte, desconstruindo o informe publicitário que o jornal aceitou publicar. Apenas no Brasil, ainda há insistência com essas curas milagrosas. O professor Leandro Tessler repete o mantra «médicos não são cientistas». Como percebemos, alguns se dedicam à promoção da pseudomedicina. Qual a diferença entre medicina e curanderismo ou pseudomedicina? A primeira é baseada em evidências. Surpreendentemente, existe na literatura a expressão medicina baseada em evidências, algo que para mim é uma tautologia. Fiquei ainda mais surpreso ao encontrar debates na literatura médica com críticas e defesas dessa filosofia. Segundo apurei, a defesa da medicina baseada em evidências surgiu no século XIX, mas experimentou novo impulso em 1992 com a criação e o relatório de um grupo de trabalho da Associação Médica Americana. O relatório, intitulado Medicina Baseada em Evidências, uma nova abordagem para o ensino da prática médica, foi publicado na revista JAMA, em novembro de 1992. Em 1995, a revista Medicina Baseada em Evidências foi lançada e, em editorial publicado na BMJ, os pilares da abordagem foram apresentados. 1. Decisões clínicas devem ser baseadas na melhor evidência científica disponível. 2. O problema clínico deve ser determinante para a busca do tipo de evidência necessário. 3. A identificação da melhor evidência requer o uso de raciocínios epidemiológicos e bioestatísticos. 4. Conclusões baseadas na identificação e análise crítica das evidências só têm utilidade se colocadas em prática no manejo de pacientes e em decisões na saúde. 5. Performance deve ser continuamente avaliada. Que críticas são feitas à medicina baseada em evidências? Em 30 de junho do ano passado, Tricia Greenhalgh publicou editorial em PLOS Medicine com o título A Covid-19 será a nêmesis da medicina baseada em evidências? Ela argumenta que os pressupostos da medicina baseada em evidências são inatingíveis, que não existe uma verdade que possa ser conhecida por investigação empírica, que é preciso ir além de uma lógica causal linear, entre outras coisas. Segundo ela, a pandemia traz uma série de problemas que exigem múltiplos recursos e raciocínios. Ela admite que algumas questões, como vacinas e drogas para tratar a Covid-19, se prestam à abordagem de testes clínicos randomizados, mas que outras exigem abordagens distintas. A crítica aparece em outros trabalhos, como em um artigo publicado no Journal of Epidemiology and Community Health, em janeiro de 2020, de David Ogilvy e colaboradores. Os autores defendem que o paradigma da prática médica baseada em evidências também seja revertido para evidências obtidas a partir da prática médica. Mas em artigo publicado no BMJ ainda em janeiro de 1996, intitulado Medicina Baseada em Evidências, o que é e o que não é, os autores insistem que a abordagem visa integrar a expertise clínica individual, evidências obtidas a partir da prática, com a melhor evidência clínica externa obtida por pesquisa científica sistemática. A interação entre médicos e pacientes exige confiança, especialmente por parte dos pacientes. Como cientistas, somos treinados para duvidar e questionar. Como confiar numa medicina que não seja baseada em evidências? Eu quero registrar aqui a minha homenagem e confiança na doutora Mônica Fonseca, que tem cuidado tão bem dos meus pais. Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
O tratamento para o AVC no SUS acaba de ganhar reforço com a incorporação da trombectomia mecânica. É o que conta agora o professor Otávio Pontes Neto nessa edição da coluna Minuto do Cérebro. Bem, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, com essa segunda onda da pandemia de Covid-19, pelo menos uma notícia boa veio do Ministério da Saúde, que foi a publicação no último dia 22 de fevereiro da portaria que define a incorporação da trombectomia mecânica para o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico no âmbito do Sistema Único de Saúde. A trombectomia mecânica é um procedimento endovascular que tem como objetivo desobstruir as grandes artérias do cérebro que estão entupidas por coágulos no acidente vascular cerebral isquêmico, com o objetivo aí de restaurar o fluxo sanguíneo cerebral, evitando assim sequelas do acidente vascular cerebral isquêmico. Essa incorporação da trombectomia mecânica para o tratamento do acidente vascular cerebral no Sistema Único de Saúde acontece menos de um ano depois da publicação dos resultados do estudo Resilient, que foi um estudo brasileiro feito por pesquisadores da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, que demonstrou a eficácia e a custo-efetividade desse procedimento dentro do Sistema Único de Saúde. E agora, professor, qual o próximo passo? Para que esse tratamento esteja efetivamente disponível no SUS, o próximo passo é a publicação do protocolo de trombectomia mecânica do Sistema Único de Saúde e o credenciamento dos hospitais para o reembolso para esse tipo de tratamento no SUS. Essa incorporação da trombectomia mecânica para o tratamento do AVC isquêmico no SUS, sem dúvida nenhuma, é uma vitória dos pesquisadores da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, liderados aí pela doutora Sheila Martins e pelo doutor Raul Nogueira, que foram os pesquisadores principais do estudo, e certamente contrasta com a demora de 17 anos que aconteceu para a incorporação da trombólise endovenosa no Sistema Único de Saúde. A incorporação desse tratamento no SUS é uma vitória importante para os usuários do Sistema Único de Saúde e certamente vai levar a uma redução importante das sequelas e das incapacidades decorrentes de um acidente vascular cerebral para os pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, que balanço fazer do Brasil em relação ao mundo no que diz respeito ao novo coronavírus depois de um ano da doença no país? No momento que completamos um ano de epidemia do coronavírus, os países do hemisfério norte, como os Estados Unidos, o Reino Unido e Portugal, já têm perspectivas de finalizar a pandemia. Os Estados Unidos, muito provavelmente em julho ou agosto, no final do verão, terão condições de imunizar a maior parte da população. O mesmo ocorrerá com o Reino Unido, segundo as autoridades britânicas. Portugal, que é um país muito menor, que é um país que adotou um lockdown severo, já colhe os benefícios das medidas restritivas tomadas. O Brasil, ao contrário, após um ano, está no auge da pandemia e poderá haver ainda um aumento muito mais substancial do número de mortes. Já são mais de 350 mil mortes e milhões de contaminados pelo coronavírus. Não há perspectiva à vista do final da pandemia. E isto se deve em virtude de um governo omisso e em virtude da condenação sistemática que o governo faz à ciência, o chamado negacionismo. Professor Alberto do Amaral, e por que isso está acontecendo? Qual ou quais os motivos, hein? Em primeiro lugar, é preciso dizer que a população não tem contribuído à altura, que o comércio tem exercido grande pressão sobre o poder público, mas é verdade, é indiscutível, que o governo federal tem dado o exemplo de tudo aquilo que não deve ser feito para o combate à epidemia do coronavírus. Desde o início, o presidente da República condenou as medidas de restrição social.
de isolamento e medidas que pudessem significar o fechamento de atividades comerciais e aglomeração de pessoas. O governo federal, ao contrário, incentiva aglomerações. Na semana passada, no Palácio do Planalto, na posse de ministros de Estado, o presidente sem máscara, as autoridades principais da República sem máscara. Em comícios promovidos no Ceará, o presidente também não usou máscara e utilizou de dados falsos de uma pesquisa científica inexistente para combater o uso de máscara. Vale dizer aqui algo importante, que o Supremo Tribunal Federal jamais impediu o governo federal de agir em relação ao coronavírus. O que o Supremo fez no ano passado foi simplesmente determinar aquilo que está na Constituição, que a competência em matéria de saúde é concorrente, isto é, ela cabe aos diversos entes federativos, à União, aos estados e aos municípios. Não só à União, mas também aos estados e municípios. Dizer que a competência cabe aos estados e municípios não exclui a responsabilidade do governo federal. O governo federal tem a responsabilidade de adotar planos nacionais de vacinação, como aquele que o Brasil já deveria ter adotado oportunamente e até agora não chegou a implementar. O governo federal, por intermédio da Anvisa, tem a responsabilidade de autorizar medicamentos e vacinas a serem usados no Brasil. Além disso, o que impressiona no governo federal é o fato de que o Ministério da Saúde está hoje colonizado por militares sem qualquer conhecimento específico sobre medidas sanitárias. É verdade que o Brasil só começou a vacinar porque um dos estados, o estado de São Paulo, indicou que a data de 25 de janeiro seria a data em que a vacinação começaria no Brasil. Isso mostra com muita clareza que há muita responsabilidade, a total responsabilidade do governo federal, que é o contra-exemplo, ou seja, é o exemplo de tudo aquilo que não deve ser feito em relação ao combate ao coronavírus. Por isso, o Brasil hoje está na contramão do mundo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, o assunto hoje é bebida alcoólica nas cidades em tempos de pandemia e o pior, na Assembleia Legislativa, é isso? É lícito tomar bebida alcoólica num dia de votação na Assembleia Legislativa? Enquanto os governos alteram as chamadas fase amarela, laranja e vermelha em relação à pandemia do coronavírus, discute-se a proibição ou limites para a bebida alcoólica nos bares e restaurantes. Outros países, por causa da pandemia, baniram a venda de álcool, enquanto outros declararam as bebidas alcoólicas como bens essenciais. Muitos países já dificultaram o acesso da população à bebida alcoólica, restringindo seu transporte, criando áreas onde não se deve beber, como presenciei em Amsterdã ou até em Fernando de Noronha, nos nossos parques federais. A bebida alcoólica é responsável por 80% dos nossos problemas sociais. Doutor Lotufo, e onde entra a Assembleia Legislativa nessa história de bebida? Com a deputada Isa Pena? Ao mesmo tempo, discute-se a palpação do seio da deputada Isa Pena, do PSOL, pelo deputado Fernando Cury, do Partido Cidadania. Saiu nos jornais uma afirmação da deputada logo depois do ocorrido, que o deputado exalava cheiro de bebida alcoólica no momento em que se aproximou dela no plenário e apalpou seu seio. A parlamentar registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual contra o colega e o caso está sendo analisado pelo Comitê de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Disse a deputada que, abre aspas,
Era meio clima de final de ano. Alguns claramente tinham bebido, inclusive o deputado Fernando Cury, que estava cheirando a álcool. E isso ficou muito nítido naquela hora. Fecha aspas. A deputada também disse que alguns parlamentares riram da situação ao verem a cena de assédio. É natural que esse abraço tenha causado todas as manifestações repudiando essa atitude do ainda deputado que aguarda julgamento. O que me chama a atenção é que em nenhum momento alguém seguiu a discussão sobre o fato do mesmo estar exalando álcool dentro do plenário da Assembleia Legislativa num dia de votação do plenário. Isso para mim já seria suficiente para a punição exemplar desse senhor que, se bebeu dentro da Assembleia, os fez às nossas custas em local e hora não apropriados. Chama a minha atenção que esse detalhe não apareceu nas rádios e jornais desde então, como se beber antes ou durante uma sessão da Assembleia Legislativa, seja no final do ano ou não, fosse aceitável. Em momento algum estou colocando esse fato acima do que ocorreu naquele chamado abraço na Assembleia. Mas temos que alertar e educar a população que estar exalando bebida alcoólica em uma sessão da Assembleia em dia de votação também não é aceitável. Quem vai nos garantir que a bebida alcoólica não ajudou esse senhor a fazer a besteira que fez? Senhores deputados da Comissão de Ética, punição exemplar para ambas as coisas. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.